Olá, bonjour, olá, ça va? Olá, Rafael Olivieri aqui, primeiro a entrar. Bom aluno, Rafael Olivieri, hein? Pedi a Tatiana que fique em sintonia fina com o presidente Temer, Tatiana, para poder informá-lo do acesso, caso ele tenha alguma dificuldade. Rafael, obrigado por estar aqui conosco. Estamos chegando aí. Daqui a pouco vamos ter a nossa live com o presidente Michel Temer. Fazer o pedido. Pedir a Tatiana que fale com o presidente Temer, Tati. Bruna também tem aí o contato com o presidente Temer no e-mail para mandar um aviso para ele fazer o pedido de ingresso. Michel Temer está aqui. Presidente Temer já. Presidente Temer, como é que está? Graças a Deus, tudo bem. Pontualidade britânica. Presidente, antes de mais nada, a gente fica aqui uns 3 minutinhos conversando para que as pessoas consigam entrar. Tá. Algumas têm lá sempre alguma coisa, preparar, arrumar o celular, preparar. Nós dois também aqui, o senhor fique à vontade. Sim. Nós vamos começar pontualmente às 17 horas, porque a live ela cai automaticamente às 17h55, não depende de nós. Ela cai, ela se encerra em 55 minutos que nós começarmos. 50 minutos dá para conversar bastante, né? Olha, o senhor é generoso, não dá, porque o senhor tem tanto para nos falar e tem umas perguntas que eu preciso fazer para o senhor aqui, que, na verdade, 55 dias seria pouco, presidente. Fazemos outro dia. Não, Segundo capítulo. Fazer mais um. Mas o senhor está com a cara boa. Estou gostando de ver o senhor ultimamente. Acho que esportivo, né? Você. É a primeira vez que eu te vejo. Primeira vez que eu te vejo sem gravata. É a primeira vez que eu te vejo sem gravata. É verdade. Presidente, acho que eu também. O senhor sabe que é um sacrifício. Eu também. Eu vi o senhor sem gravata na entrevista do Datena. Falei, sim. O Datena deve ter pego o presidente de sopetão ali, porque ele não estava de gravata. Só quarentena, né? Você não usa terno e gravata, né? Fica muito em casa. Né? Não dá. Eu acho que o ideal é a gente tentar ficar o mais confortável possível, porque estamos trabalhando, presidente, mais do que antes. Sim, pois é. Você sabe que eu também tenho dado entrevistas, escrito artigos, estamos aqui nessa live com você, temos feito muitas lives, né? Está muito na moda, né? Na moda. Já existia esse procedimento, mas hoje ela se tornou um oxigênio novo aí, que a gente está se utilizando dele para se servir. Mas eu, avisando aqui as pessoas que estão entrando aqui, viu, presidente, eu vou falando, nós estamos aqui recebendo hoje o nosso presidente da República, ex-presidente da República, doutor Michel Temer. Vamos esperar mais um minutinho, quando for 17h03 a gente começa, porque sempre as pessoas vão entrando nesse devagarzinho. Mas gostei de ver o senhor tranquilo também. Está gostando do ficar em casa, presidente? Você sabe que eu estou me dando bem? Porque é interessante, te pacifica um pouco e faz você meditar muito sobre as coisas, o que é fundamental, é importante, né? Você pensar um pouco na vida, né? E você vive mais com você mesmo, né? Porque quando você está em muita atividade aí fora, etc. Né? É verdade. Não reclamo. Olha que bom. Mas que bom. Eu... Pronto, então vamos lá. Eu vou começar, presidente. De repente posso repetir alguma coisa mais para frente para que a gente possa dar sequência. As pessoas vão entrando, a gente vai cumprimentando todos aqui daqui a pouco. Mas eu agradeço a presença de todos que estão aqui nos assistindo. Esse programa, essa live, faz parte do Programa de Educação Continuada da Universidade Corporativa do Global Council of Sales Marketing. Agradeço ao aceite do nosso convite ao presidente Temer. E eu vou direto ao tema porque nós queremos aproveitar o senhor o máximo que a gente puder, presidente.
Então, eu agradeço mais uma vez a todos os nossos colaboradores, a nossa equipe técnica. Hoje recebo aqui um político dos mais longevos da história da política desse país, no sentido de qualidade. A história dele eu não vou contar agora, não vai a live inteira, mas é um político, advogado e um grande escritor. Não há nada no tratado jurídico que não tenha passado pela mão de Miguel Elias Temer Lulia, 37º presidente da República do nosso país, natural de Tietê, terra do nosso querido amigo Manuel Davi, terra da goiaba, que toda vez que eu encontro o Manuel Davi, ele me dá uma goiaba, presidente. Uma goiabada, uma goiabada. Então, eu posso afirmar a todos os senhores, todos que nos ouvem, todos que estão nos seguindo, o presidente Temer foi um dos maiores presidentes reformistas da história republicana do nosso país, em um período muito curto de tempo que esteve na presidência da República do nosso país. Doutor Temer, então eu vou direto ao tema, porque hoje é um dia daqueles que sempre tem uma notícia no mercado, o ministro da Justiça ameaça pedir demissão porque o presidente quer mexer na Polícia Federal. Então, obrigado, senhor, por ter aceito o nosso convite. É um prazer, viu? Você sabe, Custinho, que você tinha me convidado. No primeiro momento, eu disse, olha, vamos esperar para a próxima semana, mas eu estava também ansioso para bater esse papo com você e com todos os nossos amigos. Ainda hoje falava com um amigo seu também, o Gito Chamas, porque ele está comemorando hoje o dia de São Jorge. Você sabe que quem é muito São Jorge, né? Então, comentávamos sobre isso e comentávamos precisamente sobre esta minha participação nesta live com você, né? Aliás, as lives estão muito, muito em moda, né? E fazem muita companhia. Interessante quando você fica em quarentena, fica dentro de casa, uma boa parte ter ficado em casa, naturalmente, né? Estas lives que nós estamos fazendo, elas permitem uma companhia virtual, mas uma companhia muito, muito expressiva, muito construtiva. Traz um calor, né, presidente? É verdade. Quem deve estar gostando muito do isolamento social do senhor em casa é o Miguelzinho. Ele gosta. Mas ele gosta especialmente também porque não está precisando ir fisicamente à escola, né? Embora ele tenha que fazer as aulas virtuais, né? Via online. Né? Mas ele gosta de ficar em casa também. Presidente, eu vou lhe fazer a primeira pergunta, então, para a gente iniciar o nosso processo. Como surgiu a ideia do senhor, dias atrás, falar com o presidente Bolsonaro? É o seguinte, viu, Agostinho? Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, sempre foi muito correto comigo. Você sabe que em várias oportunidades em que ele fala dos atos de governo dele, ele diz, por exemplo, olha, a modernização trabalhista só foi possível porque o governo Temer conseguiu levar adiante. A reforma da Previdência que nós fizemos agora só foi possível porque o governo Temer enfrentou os primeiros embates, convenceu a população, convenceu o Congresso Nacional e, portanto, ele sempre lança uma palavra de reconhecimento ao meu governo. E, em função disso, eu que falei umas 2 vezes com ele depois que ele foi eleito, quando se agravou essa coisa, que é uma coisa ainda grave, essa coisa da pandemia, do novo vírus, no coronavírus, eu julguei que era meu dever tentar fazer uma sugestão. E até liguei num sábado a ele, sábado à tarde, e ele me atendeu, e eu disse, presidente, o senhor me permite que eu faça uma sugestão? O Temer, claro, presidente, o seu conselho, etc., aquela gentileza, né? E eu disse, olha, eu acho que você deveria decretar um isolamento, isto há 15, 16, 17 dias atrás, mais ou menos, um isolamento social, ressalvadas as chamadas atividades essenciais, e dizendo ao povo brasileiro que daqui a 10, 12 dias, se decreta por 10, 12, 15 dias, e diz que em seguida você fará um novo exame dessa matéria. Porque, evidentemente, que essa matéria tem que ser vista e revista a cada certo período. Né? Então, estou apresentando a sugestão com sua autorização. Ele disse, ótimo, eu acho ótimo, vou examinar, etc. O fato é que é interessante, viu, Agostinho? Sem embargo dele não ter ainda declarado formalmente este isolamento social mais horizontal, como tem sido chamado, né? E, naturalmente, permitindo as atividades essenciais, o que é importantíssimo. Até faço aqui um corte, viu, Agostinho, para dizer o seguinte,
essas chamadas atividades essenciais, eu estive examinando a Constituição, e você sabe que, no fundo, elas fazem parte do conceito constitucional de saúde. Porque, veja bem, como é que você tem saúde se você não tiver abastecimento dos supermercados para as pessoas se alimentarem e das farmácias para trazer remédio? Se você paralisar o país nessa faixa do abastecimento, você está vulnerando a saudabilidade do povo brasileiro. Então, este conceito é um conceito que integra das atividades essenciais a própria saúde. Você veja, por que os médicos, enfermeiros, operadores da saúde estão trabalhando? Para garantir a saúde. Até convenhamos, nas atividades dos nossos heróis aí que fazem recolhimento de lixo, etc., e é uma questão muito ligada ao saneamento. Por que fazem isso? No fundo, é para garantir a saúde. Então, as chamadas atividades essenciais, elas fazem parte do conceito constitucional de saúde, e por isso é que são autorizadas. Interessante, faço mais um registro nessa nossa preliminar, né? Estas atividades de natureza econômica, e quando você fala em abastecimento, você está falando em caminhões andando pela estrada, né? E, aliás, aqui em São Paulo, o governador Dória, logo no primeiro instante, abriu as estradas para os caminhoneiros passarem, com abertura de postos de gasolina, comida, etc., né? Para fazer o abastecimento. Por que estas atividades são permitidas e quanto significa percentualmente como atividades de natureza econômica do país? Eu vi um dado muito significativo. Elas significam cerca de quase 30% da atividade de natureza econômica no nosso país. Então, ao longo desse período, sem embargo de eu estar plenamente de acordo com o isolamento social, porque isto permite que você não divulgue, não espalhe, não infecções, né? Claro. Permita que o vírus saia de você para ir para outras pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, garante que os hospitais, né? O sistema de saúde possa atender a esse número muito, muito preocupante e significativo de pessoas que demandam hospitalização, né? Então, digo eu, isso é importante, mas ela não briga com a economia. Agora, paulatinamente, pouco a pouco, claro. Se o combate se der efetivamente em relação a essa pandemia, pode-se começar a abrir setores da atividade econômica. Mas ficando no tema do presidente Bolsonaro mais um pouquinho, então, presidente, que bom que ele lhe recebeu bem. Já sobe do meu conceito, por ele ter recebido a sua sugestão boa. Como o senhor vê essa manifestação a favor da volta do AI-5, presidente Temer, no último domingo, em frente do comando do Exército em Brasília, naquela praça que o senhor viveu ali, e ela tem um significado fora do comum, né? Para quem nos ouve aqui, quem nos segue, o senhor que é um jurista dos mais competentes do nosso país, isso não é um elogio, é uma constatação. Como é que pode aquele acontecimento, presidente? Como é que o senhor vê isso? Coisa dramática, né? Trágica, triste até, convenhamos. Mas eu devo reconhecer que esta não é a concepção dos vários setores da nacionalidade brasileira. Ninguém quer um retrocesso de natureza político-institucional. Penso que até, por mais que se fale do presidente Bolsonaro, mas eu vejo, ele comparece, veja bem, vamos retratar bem, ele comparece àquela manifestação, não é? E tinha o quê? Não sei quanto, 300, 400, 500 pessoas, né? Não representa os 208 milhões de pessoas do nosso país. Comparece, faz um discurso lá de aplauso a quem estava lá, mas o discurso ele não desmerece o legislativo, o judiciário, e, diferentemente até, no dia seguinte, talvez tenha recebido sugestões, ele fez declarações dizendo que a fala dele jamais será uma fala de desvalorização do legislativo e do judiciário. Isso é fundamental. Você sabe por quê, Agostinho? Eu reitero que é um fato triste essa história de pedir fechamento de Congresso, de Judiciário, porque nós só temos órgãos do poder porque não dá para uma pessoa só, um órgão só, exercer atividade de legislar, executar e julgar. Então, criam-se órgãos que vão exercer funções, uma legislativa, uma executiva, uma judiciária. E esses órgãos, não é sem razão, que a Constituição diz assim, os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Ou seja, a harmonia é fundamental, que é como se fosse um grupo só a conduzir todo o país. Tanto que eu tenho sustentado, e já escrevi sobre isso,
que quando há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, porque a soberania popular, quando criou o Estado brasileiro, disse, olha aqui, minha gente, eu vou criar aqui 3 órgãos para governar, né? São as instituições básicas do Estado, mas essas instituições têm que harmonizar a sua atividade. Então, digo eu, é importantíssimo, e acho que o presidente Bolsonaro tem ciência e consciência disso, que haja uma interação, uma integração entre esses 3 órgãos do poder. Ainda há pouco eu ouvia, né? Manifestações de líderes que foram conversar, chamado dele, líderes do Congresso, para que haja essa conexão entre o Executivo. Exatamente. Terrível. Ficando no tema, presidente, um pouco mais, e para quem está entrando agora, essa live ela é gravada, vai ser disponibilizada nos nossos sites, ela vai ser disponibilizada no YouTube, porque é um documento, faz parte da nossa universidade. Nós estamos conversando com o Dr. Michel Temer, 37º presidente da República do Brasil, político, escritor e um dos homens da maior quantidade de livros e de produção na área do direito constitucional e em outras áreas também. Mais uma vez, eu registro meu agradecimento ao senhor doutor Michel Temer. Uma pergunta ainda ligando aí ao presidente. Nós sabemos da importância da relação comercial entre o Brasil com a China. E eu sei que o senhor tem uma amizade muito bem construída e pessoal até com o líder Xi Jinping da China, porém acordamos semana passada aí com faixas anônimas de protesto e de até xingamento contra o primeiro-ministro e embaixador da China no Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre esse lamentável fato, doutor Michel Temer? E eu vou grudar nesta pergunta, porque quando eu a formulei, não havia acontecido, mas já aconteceu, e o nosso embaixador, nosso chanceler, declara de maneira estapafúrdia, para não dizer bizarro, que a nova coronavírus tem uma celebração aí de um acordo comunista no mundo, deixando o mundo empavoroso. Como é que o senhor vê isso, presidente? Eu vejo com muita tristeza cívica, viu, Agostinho? Eu também vi fotos dessas faixas com palavras de baixo calão em relação ao presidente Xi Jinping, em relação ao embaixador da China no Brasil, não é? E isso é péssimo. Eu sempre fui, e continuo sendo, naturalmente, multilateralista, no sentido de que, e aliás, faço aqui um corte, nos 3 pronunciamentos que eu fiz na ONU, abrindo os trabalhos da ONU anualmente, né? Aliás, abro porque o Brasil é o primeiro a se manifestar na ocasião dos trabalhos da ONU, não é? Eu sempre sustentei essa tese multilateralista. Há o fundamento, corretíssimo, penso eu, de que o Brasil não pode se dar ao luxo de um isolacionismo. Nós não temos potencial econômico, potencial político, mundial, universal, para ser unilateralista. Nós temos que ser universalistas. Então, eu sempre preguei essa ideia. E veja, quando falo em multilateralismo, não é só para efeito das relações político-institucionais, é para efeito das relações comerciais. Veja o caso da China. A China é nosso maior parceiro comercial, é nosso maior importador de soja, de minério, de carne. Estados Unidos é o segundo parceiro. Então, quando falo do multilateralismo, eu digo nós temos que ter contato com todos os países, e não termos preferência pelo país A ou país B. Não significa que não possamos, eventualmente, fazer críticas, digamos, de natureza política, a um sistema político de um Estado determinado, um país determinado, que não prestigie a democracia. Isso é uma coisa. Mas a relação é sempre uma relação de Estado a Estado e de povo a povo. Então, você tem que adotar a teoria do multilateralismo. Ora bem, nesse caso, a China é fundamental. Você imagina, até conto um episódio a você e a quem está nos vendo ou ouvindo. Agostinho, você se lembra de um episódio da chamada carne fraca, sim, em que se disse que a carne estava contaminada, etc, etc. Eu, logo, um dia que isso ocorreu, foi num sábado à noite, no domingo, reuni os embaixadores dos países compradores da carne brasileira e até acabamos indo comer um churrasco, né, no final da reunião, não é? Mas dias depois, 2, 3 dias depois, eu recebi um recado do presidente Xi Jinping, com quem eu mantive, você tem razão, uma relação muito cordial, não só institucional, mas diria quase pessoal, porque nós tivemos, ao longo do meu período, 7 ou 8 encontros bilaterais, né? em vários encontros internacionais,
nós sempre tínhamos uma audiência conjunta, né? E ele me mandou um recado dizendo, olha, por mais que você diga da carne brasileira, eu quero garantir, em homenagem ao Brasil, naturalmente fruto também dessa relação pessoal, que nós não vamos reduzir minimamente a importação de carne do Brasil. Veja como é importante tudo isso. Ora bem, no instante em que você começa a agredir o Estado chinês, e olha, as relações comerciais são perigosas, porque de repente você pode perder um mercado que pode ser um mercado que vá precisamente para o país que hoje tem uma disputa internacional, que é os Estados Unidos. De repente, Estados Unidos começa a vender mais soja, mais carne, mais minério para a China do que o Brasil. Então, nós não podemos perder esses mercados. Daí porque eu estou aproveitando a sua pergunta para enfatizar, enaltecer, ressaltar a tese do multilateralismo. Nós não podemos dividir o país com outros países. Olha, vou dar um exemplo a você. Quando eu vou dar um exemplo, fui a Israel uma vez. Fui recebido gentilissimamente pelo presidente Shimon Peres. Em seguida, fui à Palestina, visitar o presidente Abbas. Depois, em outra ocasião, na ONU mesmo, onde nós tínhamos encontros bilaterais, eu tive com o Abbas, com o presidente Abbas, e outros líderes internacionais, mas também recebi no consulado, no escritório do consulado brasileiro em Nova York, o primeiro-ministro Netanyahu, né, que pediu uma audiência para nós conversarmos sobre as relações Brasil-Israel. Ou seja, eu estou dando esse exemplo um pouco mais radical para revelar como o Brasil tem que ter os olhos abertos para todo mundo, para todos os países. E por isso, volto a dizer, que eu lamentei muito esses atos agressivos em relação à China, né? Sem nenhuma razão. Eu sei que é um grupo pequeno, é um pensamento mínimo, Mas incomoda, né? Mas nós não devemos patrocinar, não devemos incentivar esse tipo de ação. Né? Não deve, presidente, porque isso aqui, para quem está chegando agora, a conversa com o nosso presidente Michel Temer, falando um pouquinho das relações aí do Brasil e China, porque também a mídia ela está ali na espreita, né? Ela sempre está preparada para pegar um fato que ela vai usar, é uma informação, é um fato que o presidente da República, do lado de um grupo se manifestando, que sejam 50, a mídia vai falar para 50 milhões de brasileiros, isso complica. Mas, presidente, eu quero fazer mais uma colocação para o senhor, ainda nesse tema, ainda um pouquinho de governo, depois nós vamos avançar para outros temas. Trago aqui abraço do Mário Garneiro, do Zé Roberto Maluf, que alguns talvez entrem conosco, outros com outras agendas. De Louro, que é o futuro prefeito de São Sebastião da Grama, ele é vereador. Manda um abraço forte para o senhor, não perde evento do senhor em lugar nenhum, De Louro, querido. E dizer aqui, presidente, qual a sua experiência de ter assumido a presidência da República num momento difícil, onde o PIB ele era negativo, né? Nós tínhamos um PIB ali de menos de 3,5%, a inflação com 2 dígitos, a taxa Selic acima de 14%, 14,25%, para ser mais preciso, e o senhor conseguiu enfrentar vários momentos difíceis e nos entregou ao brasileiro, a todos nós e ao presidente Bolsonaro, um Brasil absolutamente muito melhor dentro daquilo que o senhor pegou. Qual seria, a minha pergunta nesse momento, como é que o senhor faria com essa situação se o senhor tivesse que enfrentar, por exemplo, essa epidemia que nós estamos vivendo? Qual a sua atitude? E se, por exemplo, o senhor ligasse amanhã de novo para o presidente Bolsonaro, que conselho o senhor daria a ele diante deste quadro econômico que o país vive? Em primeiro lugar, viu, Agostinho, eu quero que você transmita um abraço a todas essas pessoas que você mencionou, que são nossos velhos amigos, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que, realmente, eu, quando peguei o governo, eu peguei um PIB negativo de menos 3,6. E 1 ano e 6, 7 meses depois, nós estávamos com um PIB positivo de 1,3. Ou seja, caminhamos do negativo 3,6 para o positivo de 1,3. Por que é que eu digo isso? Porque, preocupado com os dias atuais. Porque hoje as pessoas perguntam muito, bom, o que vai acontecer para a economia depois que superar essa epidemia, essa pandemia? Né? Eu digo o seguinte, interessante, se nós caminhamos 3,6 mais 1,3, quase 5% nós caminhamos, né? Pelo menos aritmeticamente, né? Na economia brasileira. Ora, se nós tivermos um PIB negativo, porque nós teremos um PIB negativo, duvidosamente, de 5, 6, 7%, eu acho que nós não devemos ficar pessimistas, porque o Brasil tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Então, eu penso
pautado por este exemplo que eu próprio vivi, não é? Eu penso que, quando isso passar, nós conseguiremos recuperar a economia. Este é um ponto importante, que foi o que permitiu, você ressaltou aí, as reformas todas que nós fizemos ao longo do período, com a queda da inflação, a queda dos juros, etc., que teve sequência no governo Bolsonaro. Agora, eu faria uma coisa que, digamos, o presidente, tempos depois, acabou fazendo. Eu tive crises no meu governo. Por exemplo, vou dar um exemplo a você, a crise dos caminhoneiros, que era gravíssima. Que quando os caminhoneiros param, Agostinho, para o país. Se aquilo fica 10, 12 dias, para o país. Você não tem abastecimento de remédios, de alimentação, nada disso. Tanto isso é verdade, conta até você um fato, que logo no primeiro dia eu criei uma espécie de gabinete de crise. Botei lá o ministro Padilha, o ministro Echigói, o ministro dos Transportes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, enfim, um grupo de ministros para cuidarem desta crise que poderia agravar-se cada vez mais. E o fato é que 9 dias depois, mais ou menos 10 dias depois, era um domingo, até eu me recordo bem disso, eu estava trabalhando lá no gabinete, no Palácio Planalto, eu chamei o gabinete de crise e disse: olha, minha gente, nós precisamos ter um acordo a partir de hoje, porque se não tiver a partir de hoje, amanhã vai faltar comida em supermercado, vai faltar remédio em farmácia, e daí o povo vai para as ruas. E se o povo for para as ruas, não temos mais um governo. Então, nós vamos solucionar isso hoje. Graças a Deus, lá pelas 6 horas da tarde, nós conseguimos fechar um acordo com os grupos de caminhoneiros, né? E eu pude chamar a imprensa e dizer: olha, meus caros, nós fizemos um acordo, amanhã os caminhoneiros voltam a trabalhar como realmente voltaram a circular pelo país. Então, o gabinete de crise é uma coisa importantíssima, até porque ele dá a ideia da centralidade, da centralização daquelas atividades. É importante que no sistema presidencial a figura do presidente, de alguma maneira, dá o tom para o país. Então, no instante em que o presidente Bolsonaro cria um gabinete de crise, fez um pouco depois isso, né? É claro que isso dá uma certa sensação de uniformidade. E, ademais disso, é preciso muito conversar com o Legislativo, porque o Legislativo hoje tem um protagonismo muito acentuado, que começou basicamente no meu governo. Eu governei com o Congresso Nacional, trouxe o Congresso para governar comigo e com os governadores. Ou seja, como nós temos poder aqui no Brasil, Agostinho, ele é dividido territorialmente, espacialmente e organicamente. Territorialmente, pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. Organicamente, Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, essas atividades orgânicas e estas funções territoriais, espaciais, têm que estar reunificadas, porque o objetivo é um só. O objetivo é combater o coronavírus e assegurar a vida, né? Tanto que nos vários valores que a gente verifica por aí, entre o valor economia e o valor vida, é claro que o valor vida sobreleva, mas já preparando uma saída para o momento que nós tivemos que recuperar a economia do país. Muito obrigado. Um abraço aqui para Amanda Esteves, o Ideraldo Anastácio, Silvia Mello, Sebastião Miziara. A lista é grande aqui, presidente, de amigos, cumprimentando e mandando mensagem aqui de carinho para o senhor Paulo França, aqui sempre presente, a Keiko e todos aqui. O Paulo França aqui, obrigado pela sua participação. Presidente, o senhor criou a Ponte para o Futuro. É possível uma nova ponte para o futuro hoje? Eu acho que é indispensável. Aliás, uma grande ponte para o futuro, não é? Porque muitas vezes as pessoas desenham um futuro muito incerto, muito inseguro, e quando você tem um programa de governo, uma dicção governamental que permita dizer: olha, nós vamos recuperar tudo isso, vai ser tranquilizante, o tranquilizador para o povo brasileiro. Eu me recordo, quando cheguei ao governo, nós tínhamos já elaborado pela Fundação Ulisses Guimarães, conduzido pelo Moreira Franco, pelo Padilha e outros, né? Nós tínhamos a Ponte para o Futuro. E nós conseguimos aplicar os preceitos, o programa da Ponte para o Futuro, precisamente no meu governo. Ora bem, neste momento, pautado até por essa ideia anterior da Ponte para o Futuro, é preciso que haja uma nova ponte para o futuro. Ontem ainda eu verifiquei que se lançou um plano. Eu não conheço ainda detalhadamente o plano, já ouvi elogios e já ouvi críticas, né? Mas, de qualquer maneira, eu vejo até interessante, o Elcinho me dizia ontem que, entre outras coisas, usaram o título Ordem e Progresso, né? Que era um lema do nosso governo também, né?
Então, eu acho que é preciso verificar bem como recuperar a economia, isso só uma grande ponte, uma nova ponte para o futuro. Indispensável. Antes de passar para algumas outras perguntas, o Reinaldo Papaiodanou, que é presidente da Soma Aérea, está aqui também, vai fazer uma pergunta daqui a pouco. A diplomata, a embaixadora Débora Barenboim também vai fazer uma pergunta que eu tenho aqui anotado. Milton Luiz Melo Santos também. Mas antes de passar para as perguntas de alguns convidados nossos, presidente, tem uma coisa aqui que me provoca, eu queria fazer a provocação para o senhor. Fora Maia, é justo isso? Não. Injusto por duas razões. Primeiro, sob o foco institucional. Porque assim como não se pode pregar o impedimento do presidente da República, afinal ele foi eleito, também assim não se pode pleitear o impedimento do presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Eles foram eleitos legitimamente pelos seus pares. Em primeiro lugar, esta razão institucional. Em segundo lugar, uma razão política. Você sabe que o Rodrigo Maia, olha, no meu governo, o Rodrigo Maia ajudou enormemente. Eu disse a você que eu não fazia uma reunião de líderes que não tivesse o presidente da Câmara, o presidente do Senado ao meu lado. Verdade. Rodrigo Maia e Leonício Oliveira. E o Rodrigo colaborou enormemente com o meu governo ao longo do tempo, não é? E teve uma presença muito significativa na Câmara dos Deputados. E hoje até tem mais presença ainda na Câmara. Então, é fundamental que ele esteja ao lado do governo. Eu espero, tenho quase convicção, de que logo haverá conversa, porque de vez em quando tem umas fricções, né, entre o presidente da Câmara, o presidente da República, etc. Mas eu tenho certeza que ambos conversarão, tendo em vista um objetivo comum, que é o bem do país. Então, o Fora Maia tem que ser desprezado. Tem que ser fora o Fora Maia. Nada disso. Né? Dá um abraço aqui de um amigo querido, presidente, está aqui nos assistindo, Antônio Embaçaí, ministro Antônio Embaçaí, que hoje está fazendo um trabalho, o ministro Antônio Embaçaí, para o governo do Estado de São Paulo. E aqui eu faço um pequeno comercial técnico aqui. João Dória é danado, ele pegou o seu ministério inteiro, de Henrique Meirelles, Torquato Jardim, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, também está aqui com o João Dória. Antônio Embaçaí, cuidando dos interesses do governo do Estado de São Paulo em Brasília, ele mandando um abraço fortíssimo. Cumprimento aqui a Giovana também, aí, que está sempre nos prestigiando. Querida Giovana, saudades. Vou fazer a pergunta, então, presidente. Posso ficar muito honrado com a presença do Embaçaí, porque o Embaçaí tornou-se meu amigo, já era meu amigo, mas tornou-se um fraternal amigo ao longo do governo. E, especialmente, prestou-me serviços relevantíssimos. Exatamente. Você sabe que trabalhar com deputado e senador não é fácil. E o Embaçaí, com um jeito muito suave, muito tranquilo, não é? Ele fez um trabalho excepcional para o governo. E, ao fazer um trabalho excepcional para o governo, evidentemente fez um trabalho para o nosso país. E hoje fico muito honrado com a audiência dele. E presta um trabalho hoje, presidente, para o Estado de São Paulo, inimaginável. É que o paulista, os 44 milhões de paulistas, os brasileiros, não têm ideia do quanto o político trabalha. Às vezes, precisamos fazer uma live um dia para explicar, olha, não é brincadeira, tem muito mais político bom do que político ruim, como qualquer outra situação, mas aqui falando do seu ministério, que hoje está absolutamente ancorado aqui no governo do Estado de São Paulo, e a gente é grato ao senhor. Mas eu vou fazer a pergunta aqui para o senhor, presidente, da embaixadora Débora Barenboim Salege, querida, que está aqui conosco, o esposo dela também está nos assistindo. Foi até o ano passado, presidente, ela faz a questão para o senhor, foi até o ano passado, ela foi a diretora de responsável pelo escritório do Ministério das Relações Exteriores aqui em São Paulo, a embaixadora Débora Barenboim. Bom, presidente, um dos marcos da política externa no seu governo foi a total mudança do nosso relacionamento com a Venezuela. O ministro Aloysio Nunes Ferreira chegou a presidir aqui em São Paulo a reunião e suspendeu o país vizinho da sua participação no Mercosul. Mas essa política não parece ter obtido resultados esperados. O que poderia ter sido feito a mais ou de forma diferente, presidente? Olha, primeiro quero cumprimentar a embaixadora, o marido, todos que assistem a esta nossa fala, nessa nossa live, mas dizer o seguinte, confirmando um pouco o que eu disse em resposta a outra questão sua, o fato é que a nossa relação com a Venezuela é uma relação institucional, é de Estado a Estado e de povo para povo. Agora, eu dizia, isso não nos impede
de fazer críticas a sistemas não democráticos imperantes em outros estados. E foi o que fizemos no caso da Venezuela. Eu acabei recebendo até, como presidente da República, líderes da oposição venezuelana, coisa que não se fazia no passado, né, antes do meu governo, e, ao mesmo tempo, nós prestigiamos o povo venezuelano. Você veja o número imenso de venezuelanos que veio lá por Roraima, né? Veio estabelecer-se em Roraima e aqui no país. Nós estabelecemos abrigos, etc. Eu fui visitar 2 vezes lá, os abrigos lá em Roraima, né? Muito bem médicos, etc. Muito bem estruturados. Ou seja, a relação com o povo venezuelano é uma relação fraternal. Né? Ela não é boa, isto sim, com o governo venezuelano. Foi o que o Aloysio fez. O Aloysio acabou, digamos assim, tendo reuniões do nosso país com outros países. Por exemplo, no Mercosul, a Venezuela não pôde permanecer, fosse na gestão do Macri, presidente Macri, fosse na minha gestão como dirigente, como presidente do Mercosul, porque era incompatível com uma cláusula democrática que se estabeleceu dentro do Mercosul. Portanto, embora pretendesse entrar, ou já estava quase dentro, foi excluído em face do regime lá adotado. Agora, o nosso desejo, cada vez maior, é que essas questões internas da Venezuela, sob o foco democrático, sejam solucionadas. Nós não rompemos relações diplomáticas, né? Nós evitamos a presença no Mercosul. Nós e os demais países, os demais 3 países, né, integrantes do Mercosul. Mas continuamos com relações comerciais com a Venezuela. O nosso desejo, sob o foco político, e isto foi o que o Aloysio fez também, como ministro das Relações Exteriores, foi precisamente prestigiar o povo venezuelano, mas opor-se ao regime lá instalado. Tem uma pergunta, então, presidente, agora do Dr. Milton Luiz de Melo Santos. O Dr. Milton Luiz de Melo Santos, ele foi até recentemente, até o final do mês de fevereiro, secretário executivo da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. Profissional de carreira do Banco do Brasil, o senhor conhece muito bem, foi presidente da Desenvolve São Paulo aqui. Ele faz a seguinte pergunta para o senhor, é um pouquinho longa, mas eu vou fazer porque é uma pergunta bastante apropriada para o tema que nós vamos seguir. Presidente Temer, nos últimos tempos tem sido muito frequente a discussão sobre se deve o governo federal implementar medidas de dispêndios fiscais para estimular a economia, já que o momento de grande incerteza se avizinha, e com o momento que nós estamos atravessando, os investimentos privados praticamente não existem. O Brasil, antes da Covid-19, já vinha enfrentando uma situação fiscal muito delicada. E, para tanto, o governo, junto com o Congresso, se concentravam numa aprovação das reformas estruturantes como a da Previdência, a tributária e a administrativa, que agora não tem ambiente algum para avançar. Vou encerrar a pergunta. Quer dizer, agora iniciou a pergunta do Milton, então, ele conclui. Senhor presidente, também concorda que no atual cenário de retração brutal da economia, a medida mais pragmática é a retomada de projetos públicos de grande potencial, geração de emprego mediante tradicional emissão de dinheiro e aumento da dívida pública? Olha, em primeiro lugar, cumprimentando o Milton, né, eu quero dizer o seguinte: estamos num momento, vou chamar, talvez exagerando um pouco nas palavras, nós temos que pensar agora numa espécie de economia de guerra. Então, se nós estivéssemos em guerra, e hoje nós estamos numa guerra contra um inimigo insidioso, perigoso, que é o coronavírus, né? Nós temos que dedicar muito nossas verbas, nossos recursos federais para o combate a essa pandemia. Isso é uma guerra. Então, você tem que destinar recursos extras extraordinários. E veja que nosso sistema, você sabe que nosso sistema funcional é montado com essas características. Eu vou dar um exemplo a vocês. Quando nós propusemos e foi aprovada a emenda constitucional do teto para os gastos públicos, nós excepcionamos a hipótese de calamidade pública. Tanto que na emenda constitucional há uma remessa ao artigo, se não me engano, 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que podem ser editados créditos extraordinários em situações de calamidade pública, de guerra ou de comoção interna. Então, e até pode ser feito por medida provisória. Veja que esquema bem montado.
não é? É uma exceção ao princípio do teto de gastos públicos. Então, digo eu, é preciso direcionar todos os recursos para isso. Depois nós vamos ver como recuperar a economia. E para recuperar a economia, Chino, vai ser necessário não só uma presença muito forte, muito significativa do Estado, mas com uma presença fortíssima da iniciativa privada. Por uma razão singela. Você não vai ter dinheiro para tudo que você precisa fazer no país. Então você precisa trazer iniciativa privada, seja nacional ou estrangeira, não importa. Hoje, com a interconexão que existe entre todos os estados do universo, do mundo, né, você tem que trazer, inclusive, verbas estrangeiras. Você sabe que há, com essa história o Milton deve conhecer isso melhor que eu, com essa história dos juros negativos em vários países, há trilhões de dólares, não vou falar em bilhões, trilhões de dólares desses fundos soberanos que querem investir em algum lugar. E nada melhor do que investir num país emergente como é o Brasil. Então, eu tenho a sensação de que logo depois haverá manifestações governamentais do governo brasileiro no sentido de procurar esses fundos, trazê-los para cá para investir nas mais variadas atividades. Isto é que é geração de empregos, mobilização e movimentação da economia. Por outro lado, eu reconheço, já aprovada que foi a reforma da Previdência, que começou no nosso governo, eu reconheço que paralisou a história da reforma, da simplificação tributária. Eu nunca chamo a reforma de reforma tributária. Eu chamo de simplificação, porque você pode desburocratizar o sistema tributário. Você já fará uma grande coisa para o empresariado nacional. E também a reforma administrativa. E a reforma administrativa, eu reconheço que é um pouco mais complicada, porque o corporativismo funcional dos servidores é muito grande. E eles influenciam, com sua ação, influenciam muito o Congresso Nacional. Mas o Congresso tem respondido muito positivamente nesta crise, né? E eu suponho que, passada a crise, ou seja, retornando os trabalhos, vamos chamar assim, presenciais do Congresso Nacional, o Congresso vai ter muita consciência de que tem que retomar essas reformas e levá-las adiante. E, de igual maneira, o governo, o executivo, né? Então, por isso que eu volto a dizer que essa aliança do executivo com o Congresso é muito importante, né? Eu acho que no futuro breve nós vamos ter o Congresso agindo com essas preocupações levantadas pela pergunta que você acabou de me dirigir. Obrigado, presidente. Presidente, nós vamos entrar agora naqueles 15 minutos derradeiros. Eu vou pedir ao senhor a gentileza da gente responder um pouco mais curto, para que eu possa atender aí os pedidos. Nós temos algumas perguntas, mas eu vou fazer agora a pergunta do presidente da Somaero, o Reinaldo Papaiordano, com a pergunta que o senhor respondeu agora do Milton. Acho que o senhor respondeu a pergunta do Paulo França, que estava aqui também mandando uma pergunta sobre a reforma tributária. Reinaldo Papaiordano, ele é presidente da Somaero, que é a Sociedade dos Melhores Amigos da Aeronáutica, empresário do setor da construção civil, amigo. Já estou com o senhor na casa do Romeu Chap no final do ano. Sim, me lembro. Que eu estava em viagem. Então, ele faz a seguinte pergunta para o senhor, presidente. Tenho acompanhado o trabalho dos técnicos da saúde, do Estado e dos militares. E eu tenho visto muita competência e profissionalismo dos dois lados. Já no campo político, a agência Reuters classificou o Brasil como um dos países com maior nível de politização da pandemia. Inclusive com o jornal Washington Post fazendo uma crítica bastante pesada ao nosso presidente Bolsonaro, dizendo que ele está classificado como um dos piores líderes globais no trato da pandemia, trazendo sérias consequências econômicas. Qual a sua visão, presidente Temer, sobre esse embate que existe hoje entre o presidente da República, governadores de estados, senadores, deputados e o STF? Eu não acho, evidentemente, nada útil, né? Ao contrário, eu acho prejudicial para o combate à pandemia, porque, ao invés de ser tratada apenas administrativamente, como a própria pergunta sugere, está sendo tratada politicamente. E a política não deve se introduzir em questões dessa natureza. Por isso que lá atrás eu disse, olha, é preciso unir todo mundo, tanto do legislativo como dos governadores e até prefeitos, porque isso atende ao princípio federativo e ao princípio da separação de poderes. Acho que todos devem unir-se em torno dessa matéria. Aliás, muito rapidamente, eu quero dizer que recentemente, antes de ontem, uma coisa assim, eu li que em Israel, por exemplo, havia uma disputa de dois contendores
ferozes até nas campanhas, 2 campanhas eleitorais que fizeram, ninguém conseguiu maioria. Ora, em face de problemas lá existentes, o que é que fizeram? Fizeram uma aliança. O primeiro-ministro continua por 1 ano e meio e o outro, como vice-primeiro-ministro, assume daqui a 1 ano e meio. Você veja, é um exemplo de unidade em face, muitas vezes, das dificuldades do país. Eu acho que aqui no Brasil nós temos que caminhar para essa unidade, retirar a questão política, não politizar este tema, mas simplesmente trazê-lo para a área administrativa. Presidente, uma pergunta para o senhor. Qual a sua opinião sobre a espiral de contágio da coronavírus? O senhor é a favor do fique em casa? Olha, eu sou a favor do fique em casa até um certo período. É por isso que, quando eu sugeri ao presidente Bolsonaro, eu disse: olha, você poderia decretar por 12, 15 dias, e dizendo que vai examinar depois. Que 12 dias depois senta-se e vai examinar como estão as coisas. Evidentemente, né, Costinho? Se começar a cair o número de internações, o número de falecimentos, lamentares falecimentos, né, você vai reabrindo a economia. Agora, vamos supor que daqui a 15, 20 dias aumente significativamente o número de óbitos, o número de internações, né? O que você vai fazer? Você vai acabar com o isolamento? Aí você tem que examinar novamente lá para frente. Então, em tese, e corretamente, penso eu sou a favor do isolamento social, de fora a parte, evidentemente, estou sendo repetitivo, as chamadas atividades essenciais. E agora, daqui a 10, 12 dias, reexamina-se o assunto e, quem sabe, consegue-se paulatinamente ir abrindo a economia. Alguns setores determinados e, além de setores, quem sabe, a localização dessas aberturas, porque eu tenho notícia que há cidades, muitas cidades aqui do interior de São Paulo, por exemplo, que não tem um infectado pelo vírus, né? Então, quem sabe também levar em conta não só a evolução da doença, mas também a localização, a localidade onde se possa abrir certas atividades. Muito bom. Presidente, nós vamos entrar aqui naquela quadra final. O senhor terá, eu vou dedicar ao senhor, são exatamente 10 minutos, 9 a 10 minutos, para que o senhor faça uma palavra final, dirigindo a palavra, por favor, aos brasileiros, porque, embora tenhamos aqui um número de pessoas, essa live será gravada e distribuída no YouTube. E pessoas poderão ver essa live depois, posteriormente, porque nem todos têm a chance de assistir no mesmo horário que a gente agendou. Então, é uma live que tem ambiente digital permanente. Ela é gravada, ela vai ser disponibilizada, e eu mando um recado aqui para você que nos segue. Muito obrigado por ter nos assistido, nos seguir. Você baixa o nosso app, você terá essa live no nosso Instagram, da The Winners, vai estar também no nosso site, da The Winners, do GCSM. Eu agradeço mais uma vez a audiência que você nos deu, ao respeito que você tem para conosco, num país onde uma coisa que deixa a gente um pouquinho triste, mas é a verdade, e eu tenho que dizer isso, presidente, tem comediantes que conseguem colocar 5.000 pessoas no estádio e falam de palavras chulas, de palavrões e piadas, e as pessoas ficam 2 horas sorrindo. E, às vezes, a gente não consegue sensibilizar as pessoas que, através de uma dedicação extrema sobre conhecimento, conteúdo, do que é o Brasil, as pessoas não têm ideia do que é ser presidente da República, um cargo que qualquer brasileiro desejaria ter e a honra de ter, e o quão difícil é fazer política num país como o nosso. Mas eu vou deixar um recado para que o senhor dê a todos os brasileiros, porque a mensagem vai ser gravada e distribuída, e você que chegou no final, no meio dessa live, vai poder tê-la por inteiro. Presidente Temer, a palavra é sua. Quando eu levantar a mão, é que falta 1 minuto para o senhor encerrar, porque a live ela cai, então a gente não quer que ela caia o senhor falando. Eu levantei a mão, pode dar um tchauzinho para todo mundo. A palavra do senhor, que mensagem o senhor dá a nós brasileiros nesse momento de preocupação, apreensão, muita ansiedade, muito receio, o pequeno empresário que ajuda, a classe social menos favorecida, ela está sendo auxiliada, mas nem tanto, e a classe média dizendo, e eu? Por que eu não posso receber também um afago? Mensagem do senhor, presidente. Primeira mensagem, ou melhor, a mensagem que eu quero lançar, sem embargo, o drama pelo qual estamos todos passando, não é, Agostinho? É uma mensagem de otimismo. E otimismo por várias razões. Você sabe que nós já passamos por pandemias ao longo do tempo, né? As várias gripes que ocorreram
ao longo do período, no passado mais remoto, a febre amarela e outras tantas, né? E nós nos recuperamos ao longo do período. Então, não vamos dizer, bom, o país está sendo destruído. Nós estamos combatendo muito ativamente, e esta live sua é um exemplo, né? Porque nós estamos falando para muitas pessoas estão participando, os governos estão se mobilizando, nem o governo federal, nem o governo estadual, nem os municipais estão silentes, ao contrário, estão trabalhando intensamente para combater essa pandemia. Primeiro ponto. Segundo ponto, volto à tese do otimismo, para dizer que até exemplos, não só nossos, eu acabei de dar um exemplo há pouco tempo do PIB muito negativo que eu apanhei, mas nós conseguimos avançar significativamente em 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, né? E dou exemplos universais. Você quer a pior coisa do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, Agostinho, em que Japão e Alemanha praticamente foram destruídas economicamente, politicamente. E veja o que é Japão e Alemanha hoje. Né? Claro, passaram-se muitos anos. Mas você sabe que, historicamente, 20, 30, 50 anos não é quase nada. Então, os países se recuperaram. Ora bem, nós ainda temos muita tranquilidade aqui no nosso país. O que precisamos é de harmonia, é de pacificação. Por isso que todo este conjunto de respostas que nós demos e de perguntas que foram feitas levaram-me à tese de muita moderação, muita sobriedade, muito equilíbrio, muita temperança, né? Muito cuidado, né? Para que os nossos governantes possam fazer aquilo que o Brasil não está muito acostumado. Convenhamos. Você sabe que no meu governo eu sofri uma luta feroz política, né? Até legítima, porque as pessoas eram da oposição, faziam uma luta política. Eu não me incomodava, até dava legitimidade a isso e tocava o governo adiante. Tive outros embaraços de natureza jurídica e face de algumas figuras que pretenderam derrubar o governo, né? E nós levamos adiante. Né? E o país ia indo muito bem. Você sabe que se não fosse esse coronavírus, né? O país estava crescendo. O país, veja, os juros caindo, começou a cair lá no meu governo e caiu neste governo. A inflação sob controle. Então, reformas caminhando. Então, nós estamos caminhando no país. Ora bem, por isso que a minha palavra é uma palavra ainda de otimismo, né? E uma palavra de certa tristeza de constatar aquilo que eu já verifiquei no passado. A extrema pobreza, Agostinho, de alguns setores do nosso país. Gente muito pobre. Você vê esses que estão atrás dos R$ 600, não é? Ou de 1.200, quando no caso de quem cuida da família, né? São pessoas que vivem do dia a dia, do cotidiano. Por isso que, com muita razão, alguns dizem, olha, meu caro, esta coisa da classe média alta e ricos que podem ficar em casa, muito bem, mas eu quero ver o sujeito, o autônomo, né, o informal, que tem que buscar o trabalho para poder garantir o almoço e o jantar. E tem razão. Então, nós somos um país com carências brutais. Basta relatar que nós temos hoje cerca de 14 milhões de bolsistas família. Significa 14 milhões de famílias, significa, sei lá, 40 milhões de pessoas, né? Em situação, que eu digo, de vulnerabilidade, mas quase de extrema miséria. Então, nós precisamos trabalhar pelo país, para o país crescer. E eu me lembro que, quando eu assumi a presidência, o Bolsa Família, por exemplo, não ganhava aumento há mais de 2 anos. Eu dei um aumento logo acima da inflação e, sequencialmente, 1 ano e meio depois, outro novo aumento. Mas, ao mesmo tempo, nós criamos um programa chamado Progredir, que era para que os empresários pudessem contratar, não é? Filhos, especialmente filhos de gente que não ganhava acima de R$ 500, R$ 600 por mês. Porque aí esta é a verdadeira inclusão social, porque você passa de uma geração para outra e esses filhos, já contratados, já empregados, etc., se inserem com maior tranquilidade na sociedade brasileira. Então, digo eu, em resposta e a sua gentileza de me dar esses últimos minutos, nós temos que ter otimismo, nós temos que ter a sabedoria de dizer que isto vai passar, não é? Ter uma certa espiritualidade, acho importante uma certa espiritualidade nesse momento, né? São poucos os que dizem, interessante, esperava-se uma guerra mundial, uma guerra nuclear, uma terceira guerra nuclear, que seria devastadora, que destruiria o mundo, mas parece que, enfim, espiritualmente se diz que Deus mandou um vírus, né? E não acredito que tenha mandado, mas o vírus, você veja que ele não alcança animais, né? Ele alcança só o ser humano.
né? E não tem distinção de classe. Então, essa história de classe, rico, pobre, médio, miserável, não tem distinção. Pega a todos. Então, nesse minuto final, eu quero deixar um abraço a você, a todos que nos ouviram, e dizer mais uma vez, apesar de tudo, eu sou otimista. Presidente Michel Temer, eu que agradeço em nome de todos, aqueles que vão ter o privilégio de ler nas histórias da nossa história republicana do nosso país, os feitos de Michel Temer, desde que se lança na Faculdade de Direito aqui do Largo de São Francisco, e hoje nos traz um pouco do seu conhecimento. A história vai reservar boas páginas, as melhores páginas, pelo seu legado. Eu tenho certeza absoluta disso, e eu quero lhe agradecer pela gentileza. Mande um abraço forte a Marcela, Michelzinho e a Luciana, e agradeço a todos vocês que nos prestigiaram. Quem entrou depois vai ter acesso a essa live por inteiro no nosso site, no nosso Instagram e no YouTube. Presidente Temer, fica com Deus, um grande abraço, obrigado pela gentileza de ter nos atendido. A você, família, e todos também. Grande abraço.